estamos passando, né, um tempo se separando para Deus, né? Às vezes você ouve aquela palavra, sede santo como eu sou santo, santificai-vos, sem a santidade ninguém verá o Senhor. E a gente pensa às vezes que essa santidade é uma auréola na sua cabeça, aquele negócio de anjo. Não é isso. Quer dizer, separado para. É tudo que você faz para se separar para Deus, como jejum, oração, vir para o culto. Toda vez que você se separa para Deus, você está se santificando através da sua santa palavra, amém? Hoje eu vou querer estar falando com vocês sobre a mão de Deus. Eu não sei se vocês já ouviram, com certeza já, essa expressão, entregando nas mãos de Deus, a mão de Deus, e mais pouco a gente ouve falar sobre a mão de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, no capítulo 13, nós vamos começar, deixa aberta em Atos, capítulo 13, vou falar muitos versículos, mas permanece em Atos, no capítulo 13. Olha só, Atos, capítulo 13, a partir do versículo 1, fala assim: na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, e o tetrarca, e Saulo, servindo eles ao Senhor e jejuam, eu estou vendo quase nada aqui, Jesus, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem, oraram, impuseram as mãos sobre eles as mãos e o enviaram. Então aqui a gente vê que o Espírito Santo, ela está naquele contexto de você estar orando, jejuando e separando alguém para a obra. Quando você separa alguém para a obra, essa pessoa ela vai passar por experiências que ela não passou antes. Ela vai lidar com coisas espirituais. Normalmente você está acostumado com coisas materiais, coisas físicas, sentimentos, coisas emocionais. Só que a área espiritual, ela exige mais da gente. Ela exige consagração mesmo, oração, jejum, para você se preparar para esse projeto que é libertar vidas. E às vezes você olha uma pessoa andando, você acha que ela está livre, mas você não sabe o que está passando dentro dela. Como é que está o coração dela, como é que está a vida dela espiritual. Muitas pessoas não conseguem dormir, não conseguem, né, ter uma vida normal. E eu queria dizer para você que hoje Deus vai falar um pouco sobre essa questão da poderosa mão de Deus. Então, diz o seguinte: assim esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, pregaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado a linha toda até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Olha só, esse era um judeu, falso profeta, mas até o nome dele tinha Jesus, só que era Bar Jesus. Ele era falso, e ele queria desviar alguém ali da fé verdadeira. E olha o que acontece aqui, versículo 7, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, esse chamando Barnabé e Saulo, queria muito ouvir a palavra de Deus. Resistia-lhes, porém, Elimas, o encantador, assim se interpreta o seu nome, procurando desviar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não vais parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? O que eu quero mostrar aqui para você? Olha só, existem pessoas que querem tirar você da igreja. Existem pessoas que vão ser falsos profetas, que vão vir com outras doutrinas, vão querer ensinar outras coisas para tirar você da igreja, desmotivar você, tirar o seu ânimo, deixar de congregar, deixar de receber essa palavra que transforma a vida. E quando Paulo deu de cara com ele, imagina só, ele tinha que repreender aquele demônio que estava na vida daquele camarada.
ali publicamente, porque ele estava na cara mesmo assim, desviando um homem que era culto e queria ouvir a palavra de Deus. Agora eu vou mostrar o poder dessa mão de Deus que está conosco quando nós estamos ministrando o evangelho. Então aqui ele diz assim, ó, porque você continua, não vais parar de perturbar, ou seja, era alguma coisa que estava sendo constante, ele não queria parar. Ele continuava perturbando e querendo tirar a fé daquele homem, né? Ele queria saber mais. Então, não vais parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa e escuridão, e tateando buscava quem o guiasse pela mão. Então, olha só, as pessoas que tentam separar um homem do evangelho, uma mulher da palavra de Deus, que tentam se desviar, quando eles dão de frente com um homem de Deus de verdade, eles vão ser confrontados. E o que pode acontecer? Uma cegueira vir sobre a pessoa. A pessoa não consegue, quando um demônio está dentro de uma pessoa, ela não consegue entrar na igreja. Ela não consegue, às vezes, receber nem a oração, nem o perdão, nem consegue nada, porque dentro desse ser existe alguma coisa que está atrapalhando aquela vida. Trabalha contra, porque não consegue ir para qualquer lugar, mas não consegue entrar na igreja, não consegue ouvir um culto, não consegue parar e focar. Por quê? Porque tem alguma coisa dentro que está perturbando e tem que ser expulso, e para isso tem que ter autoridade e poder, e é isso que o inimigo quer fazer. Ele quer trazer coisas a ponto da pessoa não se sentir bem. A pessoa chega a falar, eu não me sinto bem, eu não quero, eu não estou sentindo isso. Por quê? Porque o inimigo entrou lá dentro e está trazendo essas coisas. Às vezes você vai tratar bem pessoas, você quer amar as pessoas, você trata bem, mas quando essa pessoa tem alguma coisa contra você, ela não consegue receber o bem, ela não consegue, ela fica desconfiada, mas na verdade não é a pessoa. Na verdade é um inimigo que foi colocado ali no coração, ele foi semeado dentre alguma coisa que aconteceu, uma situação, e essa pessoa fica presa a mágoas, a sentimentos e a situações. Então, a luta não é contra você, a luta não é contra carne nem sangue, a luta está na região celestial e é contra que você faça aquilo que Deus quer que você faça. E aqui Paulo, ele estava indo, e ele estava pregando, e esse procônsul tinha chamado ele para ministrar, mas já existia alguém que andava perto dele, que estava desviando do caminho. Paulo teve que usar o poder de Deus, a poderosa mão de Deus veio sobre aquele homem, e ele disse, porque você está tentando desviar esse homem, você vai ficar cego por alguns dias. E o Espírito Santo cegou aquele mágico lá. Olha aqui o que acontece aqui. Versículo 11, saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente viram sobre ele névoa e escuridão, e ele tateando, procuravam quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Deixa eu te falar, os milagres, a mão de Deus, a imposição de mãos, coisas que Deus vai mostrar, coisas extraordinárias acontecendo, fazem com que pessoas creiam, fazem com que as pessoas vejam o poder de Deus, vejam que o sobrenatural de Deus é real. Todo mundo está acostumado com o ensino, mas nem todo mundo está acostumado com o sobrenatural de Deus, com as curas. Você vê alguém com câncer ser curado, alguém numa cadeira de roda e andar, e é isso que acontece quando você se consagra para Deus. Deus vai usar a poderosa mão dele ao seu favor. Eu vou citar para vocês alguns textos aqui, para mostrar para você aqui como Deus trabalha aqui. Atos 11, capítulo 21, olha só. Capítulo 11, versículo 21, fala assim: a mão do Senhor era com eles, e grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a mão de Deus é com você, as pessoas se convertem. Muitas pessoas vêm e elas vão querendo mais por causa da mão do Senhor que é com você. A mão de Deus traz crescimento na sua vida. Quando você anda com Deus e a mão dele é com você, crescimento vem lutas, vem dificuldade, vem, mas crescimento vem, maturidade vem. Eu quero falar
ir aprofundando na mão do Senhor, porque foi algo que Deus estava me mostrando. Ontem na vigília Deus disse, vai orar com o povo, por aqueles que estão cansados, aqueles que estão passando por alguma enfermidade. Deus estava me mostrando que é algo que eu sempre fiz, de imposição de mãos, que é uma das doutrinas, como outras, só que a gente quase não faz, a gente não, eu sempre faço, mas muitas pessoas não pregam mais sobre isso. Mas existe um mover de Deus nisso aqui, que as pessoas são avivadas, elas são tocadas, aquilo que está morto vem de volta. E aqui Deus vai começando a falar na poderosa mão dele aqui, olha só. Outro texto que eu quero falar está em Êxodo, capítulo 13, 3. Fala assim, ó. Então disse Moisés ao povo, comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com a mão poderosa. Aí diz, não comam nada fermentado. Deus tirou ele dali com a mão poderosa. Ele poderia ter dito assim, só o Senhor tirou ele dali. Mas ele fala, a mão poderosa dele o tirou. A mão do Senhor era com eles. A mão do Senhor era com eles. E ele trabalhava ao favor. Imagina você ir para algo que Deus vai na sua frente, que a mão do Senhor está com você. É interessante nós atrairmos essa presença de Deus na nossa vida, a ponto da mão de Deus ser com a gente. Lembra daquele profeta novo, enquanto ele obedecia a Deus, ele ia fazendo as coisas, o rei se levantou para ele e a mão dele ficou pedrada. Então, eu já tenho visto Deus fazer coisas nesse nível aí. Já tenho visto tantas curas, como o Senhor fazer coisas que eu fico assustado. Por isso que eu digo, sempre abençoe, porque a sua boca é poderosa. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque imagina só, o Senhor dizendo, lembra Ananias e Safira, eles fizeram um complô, estava todo mundo na unção, todo mundo abençoado, todo mundo ofertando, todo mundo cuidando da necessidade um dos outros, e de repente o pessoal vendia as casas e entregava aos pés dos apóstolos, e eles dividiam de acordo com a necessidade de cada um. Aí vem Ananias e diz, ó, vendi e tomou todo o dinheiro, e não era todo o dinheiro, e ele estava mentindo para o Espírito Santo. O que aconteceu? Ele caiu morto. Aí daqui a pouco vem Safira, sua mulher, e diz a mesma coisa. Ela estava sendo cúmplice, dizendo a mesma mentira, quando não era verdade. Ninguém precisava estar vendendo as casas e dar. Aquilo era algo que estava acontecendo no mesmo espírito, porque naquela igreja eles eram tão unidos que o pensamento deles era um só. Eles tinham a mesma vontade, aquele mesmo desejo de servir a Deus, todos estavam em oração, e quando ela fez isso, ela caiu dura também. Então eu quero dizer para você, ó, nunca seja sincero a Deus. Você tem falhas, seja sincero, confessa seus pecados, suas falhas, mas nunca tente enganar a Deus, porque é muito perigoso isso. Por isso que a Bíblia diz, quando você vai cear, examine-se cada um a si mesmo e depois ceie, porque o engano não provém de Deus. Você como homem, nós podemos errar e pecar, mas Deus quer o quê? Que a gente abra o nosso coração, peça perdão, que a gente esteja livre, para que o Espírito Santo possa ficar. E Ele quer trabalhar, Ele perdoa o pecador, mas aquele mágico ali, ele continuava querendo ser mágico, ele continuava querendo fazer feitiço, ele continuava querendo tirar as pessoas do Evangelho. E aí ele ficou cego por alguns dias. E eu quero dizer para você, Deus, Ele é muito poderoso, e Ele conhece o seu coração, e Ele conhece a motivação do seu coração, e Ele conhece tudo. Não se engana, Deus. Deus quer te abençoar ricamente, Deus quer fazer que a igreja cresça, mas eu tenho que ter um coração igual que a Bíblia quer que a gente tenha. Um que perdoa, um que ama, um que está em acordo, um que fala bem, um que deseja a presença de Deus. Sabe por quê? Se você não tem, alguma coisa pode ter entrado em você, alguma coisa pode estar dominando o seu coração, que não seja o Espírito Santo. Uma vez o próprio Pedro, ele com o pensamento humano dele, ele disse, Jesus, tu não precisas passar por isso. Jesus disse, arreda de mim, Satanás. Essa vez o próprio apóstolo aqui também a repreendeu, você, filho do diabo, porque você quer desviar esse homem? E aí ele disse, só para você ver que a poderosa mão de Deus estava com ele, ele ficou cego. Ou seja, são situações que Deus vem com a sua mão poderosa contra pessoas que querem atrapalhar as pessoas que estão pregando o Evangelho. Entendeu? É muito importante que nós sejamos sempre a favor, que pessoas venham crescer e aprender. Êxodo 13, 14 fala assim, ó: no futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem, que significa isto? Digam-lhes, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Você precisa saber de onde você veio.
e dizer: olha, com a mão poderosa, Deus me tirou daquele lugar e me trouxe para aqui. Deus me livrou da morte, Deus me livrou do vício, Deus me livrou de tanta luta. Hoje eu estou aqui por causa de Deus. A minha vida foi transformada por causa do Senhor, da mão poderosa dele. Você já notou que como as pessoas esquecem? O problema do povo de Deus é o esquecimento muito rápido do que Deus já fez. Deus fez, faz, abençoa, e está lá a pessoa reclamando, dizendo: coitadinho de mim, ai meu Deus, que vida horrível que eu tenho, já não aguento mais, só declarando palavra que não é de Deus, só declarando churamingo, só dizendo que nada presta, não está reconhecendo a bondade de Deus. O que acontece? Mais um aninho de dificuldade para você que fala isso, mais um tempinho na peia de novo, mais uma empobrecida, mais problema. Por quê? Porque você não está reconhecendo o que Deus fez. Reconhecimento do que Deus fez é ser fiel no pouco. É ser fiel no pouco. Quando você é fiel no pouco, você reconhece: olha, eu estou aqui por causa de Deus. Se eu tenho isso é por causa do Senhor. Ele me manteve aqui, né? Ele tem me mantido, Ele tem aberto portas para mim. Então é interessante que quando você é fiel no pouco, você é grato por aquilo que Deus já fez com você. De onde Ele te tirou, você está vendo desde o começo. A sua vida não começa aqui. Quem era você sem Deus? Quem era você sem Jesus? Então você tem que reconhecer: olha, tem muita coisa, pode ser que tenha muita coisa para Deus fazer ainda, mas Deus já fez muita coisa até aqui. Ele diz assim: diga para os outros, ó, no futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa isso, digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Deus quer que você passe para os seus filhos como Deus fez na sua vida, como Deus te tirou da escravidão, como Deus fez. O que você fala para os seus irmãos? O que você fala para os seus vizinhos? O que você fala para as pessoas que estão perto de você? Como Deus transformou a sua vida? Ou você está na igreja e chega em casa, é aquela pessoa, aquele crente que reclama de tudo, tudo está ruim, é difícil demais. Você não está mostrando a poderosa mão de Deus. O verdadeiro Deus, Ele liberta, e Ele tem uma mão poderosa que te protege, que te tira da escravidão. E se você experimentou, tem que falar para os outros aquilo que Deus já fez na sua vida, amém? Então olha só, Números 11, 23 fala: diante desse questionamento, replicou o Senhor: Moisés, porventura se encurtou o braço ou a mão do Senhor, né, está curta? Tu verás se a palavra que eu te entreguei se cumpre ou não. Ou seja, a mão de Deus não está curta, não encurtou. A palavra que Deus prometeu para você, você vai ver que vai se cumprir. Dificuldades vêm, só que a mão de Deus não está curta. Você acha que as coisas não vão acontecer, que Deus não tem poder para fazer? Deus tem. Deus tem, e Ele quer que a gente entenda isso, que nós glorifiquemos a Ele. E Ele falando com Moisés: você vai ver se Deus vai ou não vai fazer. Eu quero dizer para vocês, ó, é importante você saber que você anda com um Deus poderoso, um Deus que protege de verdade. É um Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego dizia assim, ó: se eu tiver que ir para a fornalha eu vou, porque Deus, Ele é Deus. Será que você confia no seu Deus? Será que você tem visto Deus operar? Como é que está o seu coração hoje? Será que a poderosa mão de Deus tem andado com você? Você tem dado testemunho? Se você é alguém que dá testemunho que Deus é bom, que Deus tem feito a obra, se você compartilha com os outros, se você não desiste no tempo de adversidade, você é boca de Deus para os seus vizinhos, se você é boca de Deus para as pessoas ao seu redor, com certeza Deus está alegre com o seu posicionamento. Com certeza você está fazendo aquilo que Ele disse, que até para os seus filhos você tem que dizer como você saiu da escravidão. Atos 4, 29 fala assim, ó: agora pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Olha só, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. Para ver cura, sinais e maravilhas, a mão de Deus tem que estar estendida quando você vai. A sua mão tem que ser mão de Deus para que as coisas aconteçam, porque o homem não tem poder para isso. O homem não consegue fazer isso. O que a gente precisa hoje? De cura. Precisamos de cura, ser curado, precisamos dos sinais, das maravilhas, para que o povo cresça. Mas isso vai vir quando houver
Essa consagração, quando houver essa mesma mente, esse estilo de vida de ser abençoador dentro e fora da igreja. Por mais que as pessoas escutem, você já viu um copo? O copo, se ele estiver aberto, quando derrama água, entra. Mas se o copo, ele pode ser copo, mas se ele estiver de cabeça para baixo, a água bate e escorre. Como é que eu sei se o ensinamento tem sido aprovado na minha vida? Será que é só você perguntar para os seus vizinhos? É só para você perguntar nas suas redes sociais? Ei, aquele irmão, o que que ele fala? O que que ela fala na rede social? O que que ele fala? Ele está evangelizando? Ele está pregando? Ou ele usa a rede social para dar indireta para o outro, para falar mal do outro, para colocar mensagenzinha para tocar outra pessoa? Isso é meninice. Isso não tem nada de espiritual, em âmbito nenhum, entendeu? A gente tem que usar para amar e tocar as pessoas no sentido de levar para Jesus, porque senão a poderosa mão de Deus vem e pesa sobre você. Pesou sobre aquele mágico. Toda vez que a gente vai contra um ungido do Senhor, contra uma obra de Deus, falando mal, nós não estamos sendo boca de Deus. Está entendendo? Boca de Deus é quando você usa a sua rede social, o seu celular, o seu Instagram, para postar um culto que vai acontecer, se disponibilizando para ajudar outra pessoa, chamando pessoas para orarem junto. Isso é ser boca de Deus. Você tem que verificar o que você tem passado. Muitas vezes a gente gasta tanto tempo, pastor, isso aconteceu com tal pessoa, isso aconteceu com tal pessoa, isso aconteceu com tal pessoa, mas a pessoa não olha para ela assim, ó. E o que está acontecendo com você? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua comunhão com Deus? Quando você olha para dentro de você, você vê Deus, você vê que a poderosa mão de Deus está andando contigo, porque Deus quer andar contigo. Ele é o Emanuel, e eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que têm andado com Deus. Tem muitas pessoas aqui que têm buscado ao Senhor, que têm o desejo que outras pessoas busquem a Deus. Convida um, traz outro, porque o Espírito Santo, ele vai agregando. Olha, você vai notar que as pessoas similares, elas se atraem. Quando uma pessoa é santa, normalmente ela vai atrair outras pessoas santas. Uma pessoa gosta de orar, atrai uma pessoa que gosta de orar. Mas uma pessoa que tem um demônio de algum problema, vai atrair outro que tem do mesmo problema. Está entendendo? Então é importante que você ande com pessoas que estão buscando a Deus, que estão falando de Deus, animando. Por quê? Porque você é o canal de Deus. Deus está te dando opções para trazer vidas. Às vezes, em vez de você trazer, você vai não, precisei não, deixa para lá, vai outro dia. Traga as pessoas, venha e traga mais uma pessoa. A mão de Deus, ela está. Eu creio piamente que Deus tem falado conosco que nesses dias muitos milagres vão acontecer. Muitas curas vão acontecer. A mão de Deus vai operar assim de forma grandiosa. Coisas que você vem sentindo há anos vão embora. Vão embora. Eu já testemunhei para vocês e continuo vendo Deus curar todo mês, todos os meses. Eu oro com alguém e eu vejo alguém ser curado. Curado mesmo. Vê assim, ó. Tinha diagnóstico, não tem mais. Tinha problema, não tem mais. Deus continua fazendo. Ele quer fazer em uma proporção muito maior. Imagina só, Deus quer te dar um livramento daquilo que está te atrapalhando. Já pensou você entregar nas mãos de Deus, de verdade? Eu queria dizer para você que está na hora de começarmos a entregar nas mãos do Senhor. Porque Ele luta suas batalhas quando você entrega para Ele. O problema é que a gente quer andar com o peso, carregando. Entrega e confia no Senhor. Eu vou te mostrar mais alguns versículos sobre a mão de Deus aqui, porque eu creio que é isso que o Senhor está falando conosco nessa noite. Ele fala: agora, pois, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com intrepidez. Quem capacita os servos? É Jesus. Tá certo? Jesus que te capacita. Você tem que orar, tem que jejuar. Senhor, me capacita para ministrar a tua palavra, me capacita para ser usado, me capacita. A capacidade vem de Deus. Ele diz que Ele vai encher a tua boca quando você for pregar. Agora, precisa haver essa sede de querer buscar mais de Deus. Eu quero ganhar uma alma, eu quero trazer uma pessoa para a igreja. Eu preciso. Para que são os sinais, os poderes, o milagre? Para que serve essa consagração? Para que Deus possa te capacitar para ganhar vidas. Que Deus possa te capacitar para que pessoas sejam curadas. E Deus quer fazer isso. E Ele quer que a igreja dele entenda que Ele quer te enviar. A Bíblia diz: a quem enviarei? Ele está procurando quem Ele pode enviar. E eu creio que você está na lista de Deus. Deus quer te enviar.
Deus quer te usar. Deus quer que você atraia a poderosa mão. Ninguém vai mexer com você. Porque se mexer com você, está mexendo com Deus. E eu quero dizer para você hoje, tá? É necessário que a igreja continue se levantando. Continue se levantando, continue orando, continue buscando, porque as curas vão acontecer. O inferno, ele fica irado quando vê um crente consagrado, jejuando, buscando, convidando. Se levanta tudo contra as pessoas, mas você vai ter um poder de Deus ao seu favor, você vai ver graça de Deus ao seu favor, você vai ver pessoas se rendendo ao Senhor. Esse é momento de continuar, é um momento de perseverar no meio dessas lutas. Olha só, o versículo 30 de Atos 4:30 fala assim, ó: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome dos teus santos servos Jesus. 1 Pedro, agora, capítulo 5, versículo 6, fala: sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus. Diga assim: humilhai-vos. Será que a gente sabe o que é isso? Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. Muitas vezes nós temos visto que homens colocando Deus na parede. Ou Deus faz, ou eu saio da igreja. Ou isso acontece, ou eu não vou mais. Pode pegar a mala, porque Deus não responde esse tipo de oração. Deus não responde, Ele quer que você se humilhe e Ele te levanta. Você se humilha, pede a Ele ajuda e Ele te salva, Ele te liberta, Ele te abençoa. É necessário que a gente venha se humilhar perante a poderosa mão de Deus. Olha, vai passando o tempo e às vezes filho não respeita mais pai, não respeita mais. A gente antigamente tinha um censo, né, na televisão, até tal hora não podia ver tal coisa. Hoje é tudo liberado, está tudo sendo quebrado. Ou seja, não tem mais um senso de pudor, não tem mais nada. Quando você vê, todos os canais estão abertos, está passando tudo. Ninguém, ninguém mais tem, não tem nada para se esconder, vamos dizer assim. Hoje é tudo liberado, e isso tem quebrado essa questão da hierarquia, de honra, essas coisas que Deus honra. Quando você honra ao Senhor com os seus bens, Ele te abençoa. Quando você respeita o Senhor, quando você reverencia o Senhor, quando você se humilha ao Senhor, Ele derrama uma bênção sobre ti. Mas isso às vezes está faltando esse temor no nosso coração, está faltando, porque a gente não vê isso mais. E Deus quer que a gente se humilhe, que a gente ore, que a gente chore nos pés dele. A gente acha que eu só ir bem vestido na igreja já está bom demais. Se fosse assim, Zaqueu não precisava ter subido numa árvore para atrair a presença de Jesus. Ele não precisava ter subido numa árvore porque ele queria ver Jesus. Bartimeu não teria gritado. Existe sim uma necessidade de uma busca mais profunda, de um grito mais alto, para que Deus possa trazer o teu milagre, para que haja mais sede, mais fome de Deus, né? Às vezes, a Bíblia diz assim, quando você está fraco, é que você está forte. Às vezes você está sem comer por muitos dias. Claro que você vai ficar mais fraco. É claro que você vai ficar um pouco, você está acostumado a comer bem muito, aí de repente corta a comida, claro que vai baixar o teu açúcar, vai baixar tudo, mas espiritualmente você vai ficar mais forte, mais preparado, as bênçãos vão vir, e isso vai fazer parte da tua vida. Aquilo que tu planta, aquilo que tu ora hoje, tu vai colher lá na frente as bênçãos do Senhor. Aquilo que você plantar com lágrimas, você vai colher. É necessário uma separação para Deus. Essa palavra santidade quer dizer isso. Se separe para Deus na sua casa, se separa para Deus quando entrar na igreja, se separa no seu trabalho, tira um tempo para o Senhor, que Ele vê pessoas separadas. É isso que quer dizer santidade. Não são pessoas que não erram, mas pessoas que estão a todo tempo tentando se separar para o Senhor. 1 Pedro 5:6 fala assim: sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Diga assim: exalte no tempo certo. Quem é que Deus exalta? É quem se humilha. Às vezes as pessoas querem, não me dão uma oportunidade, mas você nunca baixou o nariz? Como é que você quer oportunidade? Não tem como. Deus só exalta quem se humilha. Deus diz que para você ser grande, você começa servindo. Então tem alguns princípios que Deus não abre mão. Aí na hora do serviço você não quer, mas você quer cura.
Tá entendendo? Na hora de ajudar alguém, você não quer, você só quer ser ajudado. Então, Deus não faz dessa maneira. Ele faz assim: dar é melhor do que receber. Deus está treinando que a gente possa ser mais liberal em questão a dar, em abençoar, entendeu? E aí, se humilhar, e aí vem a bênção sobre a sua vida. Deus não vai quebrar esses princípios dele. Ele está treinando, eles humilhem-se perante a poderosa mão de Deus, que Ele vos exalte no tempo certo. Ou seja, vai haver um tempo que Deus te levanta, vai haver um tempo que Deus está na tua hora de entrar, está na tua hora de ser abençoado, está na tua hora de ser encarregado, está na tua hora de ministrar, está na tua hora de receber unção dobrada, porque constância, porque tu tem se humilhado, tu tem perseverado, tu tem colocado Deus em primeiro lugar, você tem se separado, não tem deixado, Deus vai te exaltar no tempo certo. Agora, o tempo pertence a Deus. O tempo pertence a Deus. E é uma coisa que a gente não consegue. Pense numa coisa que a pessoa não consegue esperar. Se você esperasse melhor, vamos dizer assim, que você ia ganhar um grande presente, ia ganhar uma Ferrari. Mas você não consegue esperar, você pega o quê? Ganha um Fusca. Porque você quer logo. Para ganhar uma Ferrari tem que esperar mais, mas a gente quer tudo imediato, a gente está no fast food, a gente quer ir passar logo e pegar logo e receber logo, não tem isso. Agora isso eu estou falando para as coisas de Deus. Agora imagina só, para outras coisas a gente anda, a gente gasta tempo, é o dia todinho trabalhando, às vezes subindo e descendo, andando, costurando, atendendo, às vezes para uma coisa natural, a gente trabalha horas e horas e horas e horas e horas e horas. E para Deus, estou ocupado, eu estou cansado, não posso, o meu trabalho amanhã. Deus vai sondar o nosso coração. Cadê o nosso coração? Como é que eu estou me humilhando se eu não tenho um desejo? Você tem que desejar, certo? Uma coisa é você saber, uma coisa é você querer mais de Deus, mas se você quer de verdade, porque Jesus vai passar por você, como passou pelo cego Bartimeu, e ele vai sair andando. Você tem que clamar por ele, que ele não vai parar se você não clamar. Ele não vai parar. A Bíblia diz que quando você me buscar de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua vontade, aí eu ouvirei do céu. Sabe o que está precisando hoje? Que Deus escute a tua oração, para que a cura aconteça. Quem cura é Deus. Às vezes você vai no pastor várias vezes e volta, porque Deus diz: não é tempo. Não é tempo, não é tempo, não é tempo. O coração não está completo, está pensando em outra coisa, quer outra coisa, está me colocando à parte. Mas quando você começa a colocar Deus em primeiro lugar, honrar, não, porque eu quero ir para a casa do Senhor, eu quero ter um coração diferente, eu estou lutando com isso, mas eu quero tanto ser total, eu quero ter um coração total para Deus. Você começa a desejar, Deus te dá. Deus te capacita, Deus abre porta, Ele sabe quem quer mais, sabe quem está orando por mais de Deus. Eu louvo a Deus porque Deus está trazendo um mover na nossa vida. A gente vê orar mais cedo, ungir as cadeiras, tem jovens se trancando aqui orando, tem jovens se trancando lá fora orando, indo para a vigília. Isso é sede. Quem tem sede, busca. Como é que eu sei que eu tenho sede ou não? Eu estou buscando. Quem tem sede, busca. É isso que eu quero dizer. Não, quando você busca, você se alimenta mais e automaticamente você se torna mais espiritual. E Deus vai abençoando a sua vida, porque à medida que você buscar, você vai encontrar. Aqui eu estou dizendo para vocês que existe uma poderosa mão de Deus para sinais, curas e milagres e para bênção. Já pensou, para que eu vou passar 40 anos andando nessa terra aqui, feito um mendigo, flagelando bênção, quando Deus tem um reino de bênção, um reino de prosperidade, um reino cheio de felicidade para quem quer andar com Deus de verdade. Mas o coração tem que ser completo, o coração tem que ter fé. Então aquilo que você está esperando lá para 40 anos, lá para o futuro, pode acontecer amanhã, se você tiver fé, se você colocar em prática. Para que é fé que Deus quer hoje? Deus tem falado comigo muito claro a questão do posicionamento em fé pelas coisas dele. E ele fala assim, ó, versículo 7, né? Ele diz: humilhai-vos, no 5, 1 Pedro 5, 6, diz: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Para quem que você deve lançar a sua ansiedade? Não é para as redes sociais, é para Deus. Você deve lançar suas ansiedades para Deus. Você, quando externa a sua ansiedade para o homem, a pessoa olha para você e diz:
está fraco, está triste, está cansado, está abatido, não vai levantar ninguém, nem você vai se levantar. É a mesma coisa que você ficar choramingando aqui, ai, coitadinho de mim, você vai melhorar assim? Não, você vai se sentir mais coitadinho, você vai se sentir pena de você, e você não vai levantar, e provavelmente você nunca vai vencer essa área. Você tem que olhar para aquilo ali, não acredito que não venci isso hoje ainda, eu vou me levantar mais forte, eu vou treinar mais, mas eu vou vencer isso aí. Você tem que entender que você precisa buscar, salvação é individual, ninguém vai chegar, ei, eu era amiguinho assim, ó, do pastor, ei, eu era amiguinho lá, viu, daquela irmã de oração, como é que eu estou aqui, eu era amiguinho, não, você vai ter que orar por você, o pastor ora, a irmã de oração ora, todo mundo ora, mas você tem que se posicionar, Deus te fez um guerreiro, mais do que vencedor. Todo mundo que entrou na Bíblia, José, Davi, todos tiveram que derrotar os gigantes, as dificuldades na vida. Se levante para vencer. Existe uma poderosa mão de Deus que está com você. Ele está com você. Pense num Deus que te ama, um Deus que te aceita de volta. Quando você volta para casa, Ele te aceita, te abraça. Agora, eu quero te treinar para que você não saia da casa. Eu quero te treinar para que você continue indo, porque existe uma poderosa mão de Deus. E Ele diz assim, ó, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diga assim, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado, você tem uma casa, você tem problemas? Tem, todo mundo tem, mas você tem uma casa, você tem saúde, você tem um lugar para dormir. Eu sei o que é estar na rua lá com muita gente que não tem casa, que está com doença de morte, entendeu? Que tem realmente problemas de verdade, tem problemas que nem cura não tem, só Deus operando. Você não tem ideia do que é isso, então você não tem ideia do que realmente, você sabe o que é dificuldade, mas o que é realmente dificuldade, você está abençoado, você é abençoado, ainda conhece Jesus. Tem pessoas que nem Jesus conhecem, estão desesperadas por aí, querendo se matar para acabar o sofrimento, não sabendo que se ele se matar, vai ter mais sofrimento ainda. Ah, se eu pudesse fugir, eu ia fugir. Para onde? Para o poste? Para onde? Para se esconder em Pindoretama? Para onde que tu ia fugir? Fugir não resolve nada. Diga assim, fugir não resolve nada. Vai fugir para onde? Ah, eu estou irritado, eu vou fugir, vou sumir do mapa. Vai acontecer o que se tu sumir do mapa? Vamos chegar, epa, chegou um mendigo aqui na frente, vou chamar a polícia. Para esse aí, faz 3 dias que está aqui, sumiu. Se tu sumiu, tu foi para onde? Foi para algum lugar, não tem lugar para ir, vai para o meio da rua. É isso que acontece, tá vendo? Tem muitas pessoas no meio da rua, fugiram, pensando que ia melhorar a vida, piora. Fugir não resolve nada. O negócio é dobrar o joelho e experimentar a poderosa mão de Deus. Não fuja dos seus problemas. Encare, aprenda, não faça mais, declare a palavra certa, não incentive outras pessoas. A uma lá está tentando se matar, eu também. Que coisa mais linda isso. 2 pessoas morrendo e indo para o inferno. É isso que Deus quer? Não. Você tem que ser alguém que tira. Não, querido, você não precisa disso. Vamos lá na igreja comigo. Vamos pedir para alguém orar com você. Esse sentimento de tristeza vai sair. Porque a poderosa mão de Deus estando em você, quando você ora com alguém, esse sentimento sai. A tristeza sai. Amém? Glória a Deus. Olha só. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Quem é seu inimigo? É o diabo, não são as pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas, é o diabo que está tentando te devorar, é o inimigo que está tentando te desanimar, te fazer parar, é o diabo que fica atormentando a sua mente, o seu sono, os desejos na sua cabeça, é o diabo, ele quer te atormentar de algum jeito, ele quer te culpar de alguma coisa, ele quer dizer que você não está conseguindo, quando na verdade você está conseguindo, você está superando, só que em vez de olhar com os olhos de Deus, você olha com os olhos carnais, aí você vê tudo de forma errada, não vê que essas dificuldades são treinamento e não vê de onde Deus já te tirou e onde Deus já te colocou. Normalmente quem olha pela carne nunca é uma pessoa grata, nunca é uma pessoa satisfeita, sempre só olha o que não presta, sempre só olha o que não deu certo, o que está passando, mas não vê o que tem, olha tudo, menos no que tem, e você tem muito mais
do que o que não tem. A bênção de Deus sobre a tua vida é muito maior do que os teus problemas. Ele diz: resistir-lhes, permanecendo firmes na fé. Como que eu resisto o diabo? Permanecendo firme na fé. Não cedo, não vou, sou mais do que vitorioso. Tem luta, tenho, mas vou vencer. Sou mais do que vitorioso, não me entrego, vou derrotar, levanto e vou de novo. Você tem que ficar firme na fé. E o que é ficar firme na fé? Confissão de fé. Como é que você é salvo? Você confessa com a boca e crê no coração. Assim é a confissão de fé. Eu sou de Cristo Jesus, eu vou vencer. A confissão de fé não é só para aceitar o Senhor Jesus, é para manter Ele vivo na sua vida. Você tem que dizer: eu vou vencer, eu sou mais do que vencedor. O diabo vai fugir de você se você resistir. Se fosse pela vontade do diabo, você já estaria morto. Você não estaria aqui na igreja, estaria morto, estaria morta, estaria em outro lugar. Você está aqui porque Deus tem te mantido. Você está aqui porque Deus tem um plano na tua vida, porque Ele tem te segurado pela mão poderosa dEle. Não seja enganado, porque Ele é o enganador. Qual é o nome dEle? Enganador. Quando vem uma tristeza, quando vem um engano, adivinha de quem vem? Vem do diabo. Ele é o enganador, ele é o pai da mentira. Fica mentindo que não vai dar certo, mentindo que não tem saída, mentindo que você é acabado, que ninguém gosta de você, que ninguém liga para você, que você está só nesse mundo. É mentira. É mentira. Deus morreu por você, Jesus morreu por você. E se Ele deu o seu único filho para te salvar, a Bíblia diz: não daria juntamente todas as outras coisas? Tudo que você precisa está em Jesus. E Ele vai te trazer essa fé para receber essa bênção, amém? Então hoje eu quero dizer para você: resista-lhes, resista o diabo, permanecendo firmes na fé, conscientes de que irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Quem aqui já pensou assim: ei, eu sou o único que passa por esse tanto de luta? Às vezes a gente acha que a gente é o único. Só eu que passo por tanto de luta, né? Mas a Bíblia está dizendo aqui o quê? Que tem irmãos em todo o mundo passando pelo mesmo tipo de luta que você passa. Passando por ter as mesmas lutas e às vezes maior do que a sua. Então não se preocupe que nessa luta você não está sozinho, não está sozinha. Tem irmãos passando pela a mesma situação, a mesma luta. Nem sempre a gente quer dar, a gente não deve dar, a gente tem que resistir. O que é resistir? Você sabe como o músculo cresce? Para um músculo crescer, você tem que quebrar as fibras. Você tem que botar peso, mais pesado, mais forte. Aí, pá, você empurra. Você resiste o negócio, empurra. Vai quebrando a fibra muscular. E ela tem 48 horas para se recompor. Aí você joga proteína dentro e ela cresce mais forte. Proteína é a palavra de Deus. As dificuldades é o peso. Não existe crescimento sem peso. Não existe. Eu ficar aqui brincando aqui, vai adiantar de alguma coisa? Não, bota um peso bem pesado e faz a repetição bem certinha, vai crescer, vai ficar duro, vai ficar potente. Deus quer te abençoar, mas você tem que encarar o negócio, o exercício da fé. Tem que ter o exercício. Pode notar, é fácil é a gente ficar doente comendo besteira. Aí come um monte de besteira, quando vai ver bem novinho, está com a glicose lá em cima, colesterol lá no alto. O que é isso? É muito fácil, só é comer, vai ficar doente. Agora difícil é jejuar, orar, né, e fazer um exercício físico. Ai meu Deus, já estou cansado só de pensar de ir, né? Esse negócio não é para mim, é para você sim, porque você vai ver, espiritualmente é do mesmo jeito. Então ele diz assim: resistir-lhes, permanecendo firme na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá força e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Ou seja, Deus vai fazer. Deus vai te colocar, Ele vai te fazer ficar firme, sobre firmes alicerces, se você resistir o diabo. Normalmente a gente não quer, é mais fácil deixar ir, né? É a mesma coisa, às vezes o menino está teimando, é mais fácil deixar, é mais fácil, tu vai criar um problema do tamanho do mundo lá na frente, se tu não arrumar aquilo ali agora. Depois tu nunca mais controla, e se brincar, tá apanhando do filho
Sou terapeuta familiar e eu sei o que eu estou dizendo. Está apanhando e tem medo do filho e da filha, que era para ter todo o respeito com o pai e com a mãe. Mas, hoje em dia, por a falta da gente não querer problema, não querer confronto, não querer amar, não querer gastar tempo, os filhos faltam bater em alguns pais. Por quê? Por falta disso que eu estou dizendo. Falta da resistência de mostrar quem que é o pai, quem que é a mãe. Com amor, é claro. Com amor e com carinho. Papai te ama, sai com ele, brinca com ele, ama ele. Mas na hora de ter que disciplinar, disciplina. Porque depois, houve mais não. 16 anos, ó. Quer beirar, quer independência. E pai só para pedir dinheiro. Mãe só para... Mas não desenvolve aquela amizade que é para ter. E eu digo para você, Deus quer que você seja amigo do seu pai, ó. Você sabia que Jesus só chamava Deus de pai? Deus é seu pai. A gente fica Deus, Deus, Deus. Deus fica muito distante. Pai é relacionamento de pai com filho. Meu pai é meu pai. Quando eu falo meu pai, eu sei que cuida de mim. Se preocupa comigo. E tudo que é dele é meu. Entendeu? É a mesma coisa. Meu filho, tudo que eu tenho é dele. É dele. É prazer do pai abençoar o filho. Você é filho de Deus, filha de Deus, ele quer lhe abençoar, ele é o seu pai. Ele não é um Deus longe, não é um Deus zangado, não é um Deus, ele é seu pai, ele quer lhe abençoar. Aba, pai, fala com Deus como sendo filho, filha, você tem uma herança e ele te ama. A questão da fé é porque essas lutas todas, o inimigo toma nossa mente de tal forma, quando você está com lutas e problemas, que você esquece que tem um pai celestial, que pode resolver todos os seus problemas e todos os seus conflitos. Ele diz assim, ó, ora, o Deus de toda graça que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de teres sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá força e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Deus vai restaurar, confirmar e conceder forças. Deus vai restaurar, confirmar e conceder força. Está fraco? Permanece, você vai ficar forte. Deus vai te dar força. Hebreus 6:1 diz assim, sendo assim, Hebreus 6:1, sendo assim, considero conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade. Diga assim, prossigamos rumo à maturidade. O que é isso? Eu preciso crescer. Quem é que já viu, já pensou um bebê passar toda a vida com 2 anos? Nem ou não ele vai ficar uma coisa fora do padrão. Não pode, tem que crescer, nós temos que crescer. Ele diz, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis que conduzem à morte, da fé em Deus, na instrução acerca de batismo, da imposição de mãos. Olha, imposição de mãos, isso aí é uma doutrina, nós temos que impor as mãos, do batismo, isso aqui, tudo isso aqui, isso é ensinos básicos e elementares, mas ele quer que a gente prossiga, da instrução acerca de batismo, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante, e se Deus permitir, faremos isso. Deus quer que você prossiga, experimente cada uma dessas coisas. Está na hora de imposição de mãos, está na hora de batismo, isso tudo é ensino básico, temos que passar por isso e continuar na vida com Deus. Marcos, eu já estou quase acabando, hoje eu vou acabar um pouco mais cedo. Marcos capítulo 16, olha. Mais tarde, Jesus apareceu, Marcos 16, 14, fala assim, mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando, repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditavam no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. Olha só, eram discípulos. Ontem eu estava fazendo um discipulado, conversando na praia, na vigília, né, no nosso break, no intervalozinho que a gente teve, e eu estava falando que a diferença de uma pessoa para outra é o coração que ela tem. É o tipo de coração que ela tem. A pessoa, a aparência é tudo igual, mas o coração é diferente. A gente vê Davi e os irmãos dele, o coração de Davi era totalmente diferente, obedecia o pai, ia, voltava, queria mais. O coração de cada um aqui é igual? Não, é diferente. A parábola do semeador diz que tem 4 tipos de solo, 4 tipos de coração.
Tem um que ouve a palavra, mas chegou em casa, já perdeu a palavra. O inimigo já roubou a palavra. Ou ele veio frustrado para a igreja, chateado com alguém que a palavra nem entrou no coração. Deus nem falou comigo. Você já ouviu que às vezes a pessoa fala assim, ai, que igreja está fria? Não, não é igreja está fria. Você é um pedaço de gelo. Não é igreja. Não é igreja, porque você é a igreja. Você fala do que você é. Quando você é quente, você sai queimando. Não interessa, frio, derrete perto de você. A intimidade com Deus está nisso, de você ser, de você não pensar que é os outros que vão fazer, é você que faz os outros ser. Um homem trouxe um avivamento, um homem traz o avivamento. Se você for uma tocha de fogo, quem sentar perto de você, queima. Então, toda vez que eu falo o termo a igreja, eu estou dizendo eu, porque eu sou a igreja, entendeu? Então a igreja está quente, se depender de mim, eu estou vendo a igreja quente, vai ficar mais quente, vai aprender. A gente tem que falar, aí tem que externar. Está tendo um culto, Deus está falando contigo, diz glória a Deus, aleluia. Entre em concordância com o que o Espírito Santo está falando. É um jeito de tu acordar e acordar o irmão. Porque às vezes as pessoas estão pensando nos seus problemas, estão lá cabisbaixa. Deus está dizendo, ei, o que tu precisa é da minha poderosa mão ao teu favor. E tu não ia ficar assim, quase morrendo, desgostoso com a vida, chateado. Está faltando unção, está faltando poder. A vida de quem tem poder e unção de Deus, e a poderosa mão está com você, ela não é uma vida monótona. É uma vida muito agitada, é muito poder, é muita graça, é muitas pessoas para tocar, é muitas pessoas para abraçar, é muitas pessoas para amar, é muitas pessoas para visitar. É uma vida que as pessoas vão querer estar perto de você direto, e você não tem tempo para fazer tudo isso. A unção de Deus faz isso. É isso que Deus vai fazer. Agora a gente tem que aprender a o quê? A interagir com Deus. Está no culto, glória a Deus. Está na hora do louvor, canta. Canta e vai declarar. Já pensou, olha aí, tu tem 40 minutos, 1 hora para louvar. Eu vou louvar, eu vou fechar os olhos, eu vou louvar com intensidade. Quando você vai louvando com intensidade, as cadeias vão quebrando. Os machucados vão saindo. Vai esquecendo do passado, você louva e louva e louva e louva. Não adianta, às vezes você está quebrado, está cansado, mas o diabo quer te colocar sono e botar você para dormir. Às vezes você não tem ideia, às vezes você vai dormir. Cada pessoa tem uma vida, mas às vezes você vai dormir muito tarde e acorda cedo. Ou o Espírito Santo trabalha na tua vida para te dar um vigor sobrenatural, ou não vai. Como é que você acha que os profetas aguentavam 40 dias sem comer? Passa 3, 4 sem comer, nada, para ver se tu não cai. Tontinho da Silva, cai. Se não for Deus, não aguenta não. Deus supre o homem. Deus te supre para tudo que Ele te chamar para fazer. Agora está na hora de eu dizer, epa, é comigo o negócio. Eu quero a poderosa mão de Deus. Eu quero dar glória a Deus. Eu quero queimar, porque a Bíblia diz que os ministros do Senhor têm que ser como labaredas de fogo. Queimar mesmo, vai chegar perto de mim, vai esquentar o negócio. Deus vai te usar poderosamente. Quem já viu gente andando no shopping e orando? Pode saber que se Deus fala, olha, Deus tem me dado palavra de conhecimento. Às vezes eu chego no lugar e vejo Deus está falando, a pessoa está doente. E aí, com licença, desse jeito. Ou na mesa de um bar, ou em qualquer outro lugar. Se Deus fala comigo, eu sento lá e digo, aí, com licença, Deus está falando comigo. Para orar com você, você está precisando de oração. E a pessoa começar a chorar. Dizer, eu estou precisando de oração, estou desviado. Agora, se não tiver coragem, quem que vai falar? Deus quer usar você, não aqui só, mas lá fora. A poderosa mão de Deus está com você. Ou você esqueceu todos os milagres que Deus fez na sua vida até aqui? Ele fez com propósito. Tudo que Deus faz é com propósito. Você está passando essa luta que você está passando, mas com propósito. Deus vai te abençoar, vai te curar e vai te usar em outras vidas que estão passando pelo mesmo. Pode ter certeza que tudo que você passa é um propósito, é uma graça maior, porque você não saberia o que era isso se não estivesse passando. Não saberia. Aí você sabe como é o coração daquela pessoa que também passa por aquilo. Aí você identifica com ela. Mas se não, você fica com o nariz lá para cima, ó. Eu sou santo, só olha para cima. Sou santo e está todo mundo em pecado. Está todo mundo... Não sabe o que a pessoa está passando, não sabe da dificuldade, não sabe o que é ter compaixão, não sabe o que é libertar o cativo. Então, se Deus está deixando você passar por luta, aprenda, porque você vai ajudar muitas pessoas. Ore, jejue, que a poderosa mão de Deus está contigo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Eu quero ver a igreja impondo as mãos sobre o doente e ele sendo curado. Eu lembro que a gente começava a dar treinamento lá nos Estados Unidos, eu sentava
num sofá e ficava, eu e um monte de jovem, que nesse tempo eu era pastor de jovem. Aí a gente ficava numa loja bem grande para testar os dons do Espírito Santo, né? A gente ficava lá e dizia, Senhor, me mostra, vamos esperar. E Deus me mostrava quem era para ir orar e o que a pessoa tinha. Eu falei, espera só, vou lá. Eu saía, tal. Deus me dizia o que a pessoa tinha. Quando eu estava no evangelismo, a gente orava, a pessoa, meu Deus, não acredito. Uma vez eu orei com uma pessoa que tinha um problema no joelho, nem imaginava, e Deus revelou direitinho, essa pessoa domingo estava na igreja. E eu falava para os jovens, vão lá, é a vez de vocês agora. Ora aí para Deus mostrar, para Deus falar o que a pessoa tinha, o que ela estava passando. Então, muitos mesmo estavam experimentando isso. Ou seja, Deus fala, mas Ele quer usar pessoas que estão querendo que Ele fale e que queiram fazer alguma coisa. Mas se não existir esse interesse, para que eu vou te revelar? Para que eu vou derramar essa unção? Tudo tem que ser com propósito. Se você disser, Senhor, se o Senhor me abençoar, se eu for abençoado nessa área, faça um voto com Deus. Eu vou abençoar. Se o Senhor me libertar, eu vou abençoar outras pessoas. Se o Senhor me enriquecer, eu vou ajudar a pessoa que tem passando dificuldade. Eu vou ser fiel. Deus vai, claro, Ele vai olhar o seu coração, se ele está sendo verdadeiro, Ele vai te dar abundantemente mais. Mas tem que ter propósito, e tem que pedir, porque a Bíblia diz, nada tendes porque nada pedis. Aqui eu estou te ensinando que a poderosa mão de Deus quer trabalhar ao seu favor. E ele diz assim, Marcos 16:14, mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando, repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações. O que Jesus repreende? Falta de fé e dureza de corações. É o que Deus repreende. Quando Jesus pode ser discípulo, pode ser quem for. Por que você não acreditou na palavra? Por que você não acreditou no que eu te falei? Por que você não acreditou no seu irmão, nas irmãs que viram a ressurreição? Por quê? Repreendeu a incredulidade do coração deles, né? E a dureza dos corações, por não acreditarem no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. Muitas pessoas não acreditam no testemunho. Será que é mesmo? Será que é mesmo, pastor? Não pense esse que duvida que receberá alguma coisa do Senhor. Você não pode ser alguém que duvida, tem que ser alguém que acredita. Amém? Olha só. Ele disse assim, versículo 15, Marcos 16:15. E lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em línguas novas falarão. Pegarão em serpente com as mãos. Poderosa mão de Deus. Deus vai usar a tua mão, vai pegar em serpente, vai orar por pessoas endemoniadas, o demônio vai sair. Então, olha, presta atenção. Pegarão em serpente com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Imporão as mãos. Você vai colocar as mãos sobre o doente, se você crer, e eles serão curados. Deus disse que isso vai acontecer, se a gente acreditar. Amém? Para acreditar é mais do que um pensamento positivo. Acreditar é você colocar em prática. Eu creio, por isso eu coloco as mãos e oro. Eu oro porque eu creio que eu vou orar com o doente, ele sairá curado. E eu vejo cura por quê? Porque eu acredito que Deus faz. E quem faz é Deus. Então você tem que entender que Deus tem esse compromisso com você, que acredita nele. Não é com o pastor, é com quem acredita. Quem crê em meu nome expulsará demônios. Em novas línguas falarão, pegarão serpente com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Atos 5:12, olha só. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém
ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo estivesse em grande estima, em número cada vez maior. Homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Só a sombra de Pedro ia curar. Só a sombra. Já pensou? Tanta intimidade com Deus. Ao seu redor, quando você está cheio do Espírito Santo, há uma unção, uma presença manifesta, que quando você anda, a presença de Deus anda com você. Ela te protege, ela anda contigo. Você anda no lugar, se houver qualquer coisa, quando você está nessa presença de Deus, cura acontece, libertação acontece, tristeza vai embora, é quebrado todo jugo. Essa unção, essa presença manifesta de Deus. E é isso que Deus quer que a gente entenda. Quando você entra no lugar, você não entra sozinho. A poderosa mão de Deus está contigo. Eles colocavam as mãos sobre o doente e eles serão curados. Deus quer que você coloque a mão sobre as pessoas, sobre a si mesmo, sobre a parte do seu corpo que está doendo. Vamos fazer uma oração? Se você tem uma dor aí hoje, coloca onde você está. Se você não tem dor física, mas é espiritual ou sentimental, coloca a mão no seu coração. Vamos orar com você. Você vai experimentar a poderosa mão de Deus. Se você estiver angustiado, coloca para você ver que é Deus que faz a obra. Que Deus ele cura, que Deus ele liberta. Onde você está, sentado mesmo, você coloca a mão e eu vou orar com você. Nós vamos orar que a poderosa mão de Deus toque você onde você está e você vai experimentar o poder de Deus. Coloca a mão no seu coração. Você está cansado, com sono, passando por luta espiritual, triste, alguma enfermidade no corpo. Vamos orar, porque colocar em prática é isso. É Deus falar que faz e a gente colocar logo em prática e deixar o Espírito Santo tocar. Só a sombra de Pedro curava e a unção do Senhor está nesse lugar para curar e para libertar o cativo. Amém? Espírito Santo, nós nessa noite nos colocamos diante de Ti. Convidamos que o Senhor tome de conta desse culto agora, Senhor. Continua liderando esse culto com cura e libertação. Agora, Senhor, onde houver uma dor, onde houver uma doença, no nome do Senhor Jesus, eu ordeno que esta dor saia em nome de Jesus. Dor, vai embora, obedeça o nome do Senhor Jesus. A poderosa mão de Deus vai contra essa dor nesta noite, em nome de Jesus. Que a dor, que a amarração, que a luta, que a batalha espiritual, que a retaliação saia nessa noite, que a tristeza saia nessa noite, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que o Senhor levou sobre si toda enfermidade, e eu abençoo a tua igreja nessa noite com cura. Cura, Senhor, dos pés até a cabeça. Onde houver uma enfermidade no corpo aqui da tua igreja, que a cura seja manifestada, Senhor. Que a libertação seja manifestada nessa noite, Senhor. Cura a tua igreja, alegra o teu povo. Mostra, Senhor, que tu és fiel para fazer mais do que nós pensamos ou imaginamos. E assim nós recebemos pela fé a cura, a graça, a libertação e restauração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Quando Paulo lhes impôs as mãos, Atos 19:6, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar e a profetizar. Eu quero chamar o Ministério de Louvor e eu quero encerrar hoje o culto falando para você. Você tem uma promessa de um batismo no Espírito Santo. Você tem uma promessa de um enchimento de Deus na sua vida, que é a alegria do céu. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo e você quer receber uma oração pelo batismo do Espírito Santo, eu quero orar com você. Eu quero que o Senhor derrame
né, da presença dele sobre a sua vida, pelo enchimento. Eu quero pedir que toda igreja fique de pé e você louve ao Senhor. Tenha a oportunidade de louvar a Deus, mais um louvor, enquanto eu vou orar. Se houver alguém aqui que quer receber o Espírito Santo, que quer receber o batismo do Espírito Santo, que tem esse desejo, vem para frente que eu vou orar com você. Se não, você que está no seu lugar, continua orando, agradecendo a Deus, intercedendo. Mas se houver alguém que quer receber o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, vem para frente, amém? Queria pedir para alguém abaixar um pouco as luzes aqui, deixar as daqui. E nós vamos orar pelo batismo do Espírito Santo. Você que está no seu lugar, você fica intercedendo. E logo após esse louvor e essa oração, nós vamos encerrar. Vamos ainda acabar um pouco mais cedo, mas o Senhor quer fazer. Eu queria que fizesse uma linha aqui bem direitinho para eu saber quem é e quem não é, para a gente não, né? Vamos orar, tá certo? Eu vou estar orando, amém? Queria chamar o pastor Ednardo também. Nós vamos estar orando pelo batismo no Espírito Santo. Se o Senhor começar a mover em você, você começar a sentir algo dentro de você, um fogo, se entrega a Ele, não resiste ao Espírito Santo, se entrega. Se vier vontade de falar em línguas, deixa Deus encher a tua boca. Normalmente, um dos sinais é falar em línguas, outros sinais você pode começar a rir, pode ser batizado no Espírito Santo e cair no chão. Não fique assustado, tudo isso é normal, tá certo? O importante é que nós sejamos revestidos de poder, que a poderosa mão de Deus seja vista na nossa vida, amém? E que você saia daqui revestido. Então, louve ao Senhor, comece a desejar a presença dEle, que eu creio que Deus vai estar batizando com o Espírito Santo, com fogo nessa noite. Curas, sinais e maravilhas vão continuar acontecendo nessa noite, em nome de Jesus. Depois desse louvor, você fica livre, tá certo? Depois do louvor, para estar liberado para ir para sua casa, amém? Eu quero orar com as pessoas que querem o batismo do Espírito Santo, mas acabando esse louvor, você está abençoado para ir para sua casa e receber mais bênção na semana que vem, na quarta-feira. Que eu vou estar orando com as pessoas aqui por batismo do Espírito Santo. A irmã Antônia vai estar orando, tá certo? Nós vamos estar ministrando na vida de vocês. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me,
te servir. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz. ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana Lá na cruz. ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível,
Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Opera, Senhor, operando, Jesus. Vai derramando, Senhor, tua unção, Pai, o teu poder, Pai, sobre a tua igreja. Vai, Paizinho querido, enche a tua igreja, Jesus, de ti, Senhor. Derrama o teu Shekinah, papai, a tua unção sem medida no meio do teu povo, Senhor. Enche, Pai. Tua igreja, papai, tem sede de ti, meu Pai. Vai enchendo, Senhor. Vai enchendo poderosamente, meu Pai, esta noite. Vai derramando a tua unção sem medida, papai, no meio do teu povo, Senhor. Enche, Pai. Faz milagres, Senhor. Vai curando, Senhor.
Senhor, vai libertando, meu Senhor, vai enchendo, meu Pai, do teu poder e da tua unção, meu Senhor da glória. Vai, meu Pai, vai trabalhando, Senhor, vai trabalhando, Jesus querido, vai enchendo, meu Deus amado, vai enchendo, Senhor, vai usando, Senhor, poderosamente, meu Senhor, faz um mover diferente, Pai, que haja, Pai, o sobrenatural na tua casa, que haja, Pai, o sobrenatural, Papai, nas vidas, Senhor, que a gente saia daqui transformada, meu Pai, que do jeito que veio, Senhor, que não volte mais, Senhor, do jeito que veio, mas sim transformada no teu poder, transformada na tua unção, meu Senhor, em nome de Jesus. ti toda honra, a ti toda glória, Senhor. É por ti, é para ti, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós queremos mais de ti, Senhor, nesta noite.
Vem com teu fogo santo, Pai, sobre a tua igreja. Vem derramando cura, Pai. Vem derramando do teu milagre sobre nós nesta noite. Vem derramando do teu sobrenatural, Pai. Nós queremos te sentir, Deus, nessa noite. Nós queremos mais e mais e mais e mais de ti. Somente a ti, Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a pra sempre, amém. Toda glória, a ele a pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Glória a ti, Senhor. Pois tu és santo, 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 santo.
Glória a Deus. Todos estão abençoados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor os acompanhe. O Senhor os conduza de volta para suas casas em paz e em segurança. Os livre de todo e qualquer mal. O Senhor é contigo. Não duvides. Creia que o Senhor ele é contigo. Em nome de Jesus. Aleluias. Quero chamar todos os jovens